O maior inimigo de Davi não foi Golias, foi algo muito pior. A queda que destruiu o rei mais ungido pode destruir você também. O pecado que Davi tentou esconder matou mais que espadas. O inimigo que ninguém vê é o que mais derruba. Se Davi caiu, qualquer um cai, e este é o motivo. Todo crente conhece a história do gigante Golias. Conhecemos o Davi guerreiro, o Davi adorador, o Davi que venceu animais selvagens, o Davi que enfrentou batalhas que exércitos temiam. Mas existe uma batalha sobre a qual pouco se fala. A batalha que derrotou o próprio Davi. E essa batalha não aconteceu no Vale de Elá. Não aconteceu diante de filisteus. Não envolveu espadas, lanças ou escudos. Essa batalha aconteceu no coração. O maior inimigo de Davi não foi Golias. O maior inimigo de Davi não foi Saul. O maior inimigo de Davi não foi exército nenhum. O maior inimigo de Davi foi o inimigo que ele não matou. O pecado que ele alimentou. Este vídeo é um mergulho profundo nessa verdade. É um espelho espiritual brutal, necessário e transformador. Prepare-se. Deus vai falar com você. E a voz dele, hoje, pode salvar sua alma de um abismo. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Antes de entender sua queda, precisamos entender sua grandeza e compreender por que sua queda foi tão devastadora. Davi é a figura bíblica mais impressionante do Antigo Testamento. Ele é rei, poeta, profeta, guerreiro, pastor, músico, adorador. Um homem completo, multidimensional e extraordinário. Mas acima de tudo isso, Deus faz uma declaração chocante. Achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Atos capítulo 13, versículo 22. Por que Davi foi chamado assim? Primeiro, seu coração era sensível à voz de Deus. Enquanto muitos buscavam Deus apenas em momentos de perigo, Davi buscava em todos os dias, em todos os detalhes. Segundo, ele dependia de Deus. Em suas guerras, suas decisões, seus medos, suas vitórias, Davi reconhecia o Senhor como fonte de tudo. Terceiro, ele adorava antes da resposta. Davi não esperava o milagre para cantar. Quando errava, confessava. Ele cantava por confiar. Quarto, ele não se escondia de Deus. Quando caía, voltava. Davi tinha coragem até de expor suas fraquezas a Deus. Quinto, ele honrava da unção. Davi respeitou Saul mesmo sendo perseguido injustamente. Isso revela caráter. E Deus honra caráter. Mas mesmo o homem mais ungido pode cair. Porque unção não anula a humanidade. Intimidade não destrói a carne. Ela deve ser vencida diariamente. E quando Davi deixou de matar esse inimigo interno, a tragédia começou. O dia em que Davi deixou de ir para a batalha. Segundo Samuel capítulo 11, versículo 1, começa com uma frase aparentemente simples, mas espiritualmente devastadora. Na época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou Joabe. Porém, Davi permaneceu em Jerusalém. Aqui está a raiz do problema. Davi estava onde não deveria estar. Davi descansou quando deveria lutar. Davi ficou ocioso quando deveria estar em propósito. A queda de um homem começa no exato momento em que ele relaxa sua vigilância espiritual. Não foi Batseba que destruiu Davi. Foi a ociosidade. A falta de propósito. O coração sem vigilância. O inimigo só encontra espaço onde a vigilância cai. Perguntas espirituais duras, mas necessárias. Onde você deveria estar, mas não está? Que batalhas espirituais você abandonou? Onde sua guarda baixou? Que você deixou de vigiar? Satanás não derruba um homem de repente. Ele derruba aos poucos. Primeiro tira da guerra, depois ensina a olhar, depois a desejar, depois a cair. Foi assim com Davi. E é assim com muitos hoje. O olhar que abriu uma porta para o abismo. A Bíblia descreve o momento crítico. Uma tarde, Davi levantou-se do leito e viu do terraço uma mulher muito bonita tomando banho. Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 2. O problema não foi o olhar inicial, foi o segundo olhar, foi a intenção, foi a cobiça, foi o alimento do desejo. Porque o pecado sempre começa com um olhar prolongado, uma curiosidade alimentada, um pensamento que você acha que controla, uma brecha que você acredita ser pequena. Davi não caiu quando viu.
Caiu quando desejou. Caiu quando decidiu. Caiu quando ignorou o Espírito Santo. O inimigo interno, a carne, venceu essa batalha. O pecado cresce quando não é confessado. Davi poderia ter parado ali, poderia ter se arrependido imediatamente. Poderia ter vencido o inimigo interno. Mas ele alimentou a carne. Ele cedeu ao desejo. E a Bíblia diz: ele mandou que a trouxessem. Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 4. O pecado sempre segue uma progressão. Desejo, ação, culpa, tentativa de esconder, destruição. E assim foi com Davi. Batseba engravida. Davi tenta manipular Urias. Davi tenta encobrir o pecado. Davi manda matar um homem inocente. O mesmo homem que matou Golias agora cai diante de algo infinitamente menor, porque o pecado que você não mata, ele te mata. O pecado escondido, mas nunca oculto a Deus. Davi achou que estava tudo resolvido, que ninguém saberia, que tudo ficaria encoberto, mas Deus envia Natã, e Natã fala: Tu és este homem. Segundo Samuel 12, versículo 7. O pecado que o homem tenta esconder, Deus expõe. Não por vergonha, mas por misericórdia, porque Deus prefere te expor por amor do que te perder para o abismo. O confronto de Natã é um ato de graça. É Deus dizendo: eu te amo demais para deixar você morrer nisso. O arrependimento que rasga a alma, Davi cai no chão, Davi chora, Davi confessa, Davi rompe. E então escreve um dos salmos mais profundos da Bíblia. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Salmos 51, verso 10. Este é o clamor de um homem quebrado, ferido, confrontado, mas ainda assim amado. Davi pede 3 coisas: um coração puro, um espírito reto, a restauração da alegria da salvação. O arrependimento de Davi nos ensina que Deus perdoa o pecador arrependido. Mas Deus nunca trata o pecado como algo pequeno. A queda de um homem não é o fim, se houver arrependimento verdadeiro. O inimigo interno que você precisa matar. Golias era gigantesco, mas visível. Saul era perigoso, mas previsível. Filisteus eram violentos, mas externos. O maior inimigo é o invisível, a carne, o orgulho, a soberba, a luxúria, a autoconfiança, a vaidade, a ociosidade, o desejo sem freio, a falta de vigilância. O inimigo que Davi não matou foi o mesmo que destruiu Sansão, Saul, Judas e que destrói hoje milhares. Você precisa matar esse inimigo agora. Como vencer o inimigo que derrubou Davi? Primeiro, vigie sua mente. A guerra começa nos pensamentos. Segundo, mate a ociosidade. Ocupe-se com propósito. Terceiro, esteja onde Deus te quer. Ambientes criam atmosferas. Atmosferas criam decisões. Quarto, confesse rápido. Não esconda, não adie, não negocie. Quinto, tenha alguém que possa te confrontar. Todo Davi precisa de um Natã. Sexto, quebre o ciclo do pecado. Ele não para sozinho, ele cresce. O Deus que ressignifica histórias quebradas. Davi pecou, mas Deus o restaurou. Batseba sofreu, mas Deus a honrou como mãe de Salomão. A história foi manchada, mas Deus escreveu uma nova página. Isso revela algo extraordinário. O pecado deixa marcas, mas o arrependimento provoca milagres. Este vídeo é um confronto. Não para te destruir, mas para te salvar. Aqui, algumas perguntas para você que está assistindo esse vídeo. Qual inimigo você não matou? Qual área da sua vida está sem vigilância? O que você está alimentando secretamente? O que você chama de fraqueza, Deus chama de rebelião. O que precisa morrer hoje? Deus está te chamando para um arrependimento real. Não para remorso emocional, mas para conversão verdadeira. Um dos vídeos mais profundos e confrontadores já criados sobre a vida de Davi. Baseado em 2 Samuel capítulo 11, versículo 12 e Salmo 51, esta obra expõe o inimigo que derrubou o homem segundo o coração de Deus e que continua derrubando milhões hoje. Prepare-se para um impacto espiritual profundo, arrependimento real e restauração divina. Mate hoje o inimigo que Davi não matou, antes que ele mate você. Não deixe o pecado escrever sua história, deixe Deus reescrever tudo. Se Deus restaurou Davi, ele pode restaurar você agora mesmo. Arrependa-se hoje,
Amanhã pode ser tarde demais. Compartilhe este chamado profético com alguém que precisa despertar agora.